Ela acha que tem um negócio errado no item W. Então vamos dar uma olhada no item W rapidão. Na resolução. Tá. Então deixa eu abrir aqui. Que a gente tem aqui essa resolução. Não é aqui. Esse aqui também não. Deixa eu ver se é essa. Não, não é essa. Não, também não. Pode ser aqui. Não. Ah, peraí, é essa? Não, não é. Também não. Será que é essa daqui? Não, aqui é de FMC. Essa aqui é de FMC. FMC também. Eu acho que foi antes da gente usar esse programa. Eu acho que não tem nada no lixo. Então foi antes de usar ele. Eu sei que o pessoal está chegando. Normalmente o pessoal demora um pouquinho. Você tem dois caminhos para a gente falar sobre isso. Um caminho é você exibir na sua tela, se você tiver assim disponível para visualização. O segundo caminho é a gente refazer. E aí, o que você me diz? A gente tem esse tempinho. Não sabe exibir na tela? Você faz assim. Você vai aqui no Meet, tá vendo aí a tela, né? Aí aqui no cantinho tem um íconezinho que se você clicar nele, aí você exibe a sua tela pra gente. Tá vendo, né? Eu não vou clicar nele porque se eu clicar aqui, aí eu vou exibir essa tela, eu já estou exibindo, tá? Quer dizer, eu já estou exibindo, já tem a mensagem aqui, ó, você está apresentando.
Não. Quando você clica, ele dá uma opção. Deixa eu ver se eu faço aqui para você ver. Não sei se aconteceu isso com você. Quando você clica aqui, aí vai abrir uma janela que você tem que clicar nela e deixa eu clicar aqui. Eu não sei se eu clicar ele vai desativar. Deixa eu clicar aqui. Aí no caso aí ele vai perguntar se eu vou parar de apresentar. Você vai ficar tentando, você vai ficar tentando porque não tem problema, tá? Quando der certo é só avisar aqui, que aí eu paro e a gente olha o que você fez. Você clicou lá no canto da tela. Vá de novo. Tem uma das opções, eu acho que é no meu aparece Entire, né? Que você clica, aí ele já aparece uma imagem do que vai aparecer na tela. Não tem mais opção? Tá, e o que você quer que eu faça? Você quer mandar para mim por e-mail? Tá, então eu vou fazer a introdução aqui da aula de hoje e você, nesse meio tempo, você me avisa. Aí quando você me mandar, ó, a Larissa está dando uma dica aí. Foi? Quer que eu saia da minha apresentação, aí você tenta entrar? Tá bom. Ok. Muito bem, então a discussão da aula de hoje vai ser a gente trabalhar a variação das funções, que são esses 8 tópicos aí. Tem um que eu não coloquei aí, mas vai entrar nesse tópico 3, tá? Que é a questão dos pontos de assíntota. O que são pontos de assíntota? Né? É verificar se a minha função em algum ponto vai para o infinito. Tá? E também aplicar o infinito na minha função. Que eu quero saber, quando a gente faz o gráfico, né, a gente tem uma visão limitada da função. A gente não tem uma visão geral. Então a gente aplica
tanto o mais infinito como o menos infinito, para ver o que acontece na minha função. Se ela cresce para o infinito, né, para os lados, né, ou se ela vai convergir para um número. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai verificar vai ser o domínio, tá? Aqui o domínio não foi dado. Então, a pergunta que eu faço a vocês é: quem é o domínio dessa função aqui? O que vocês me dizem? São os reais. Muito bem. Por que são os reais? A resposta é simples. Não há restrição, né, nesse termo que eu destaquei. Qualquer número real eu posso substituir nele e o resultado é um número real. Mesma coisa acontece aqui no x2, tá? Qualquer número real que eu jogar em x2, no caso o x ao quadrado, não vai ter nenhum problema, né? O resultado vai ser sempre número real. Mesma coisa em 5x. E, de forma geral, a combinação, né, dado pela nossa lei, dessa função aqui, nessa combinação, pegar esse primeiro resultado, mais o segundo resultado, menos o terceiro resultado, tudo isso vai ser números reais. Então, o que isso significa? Todos os reais poderão ser aplicados nessa lei de formação. Então, o domínio da nossa função são os números reais. Então, vamos escrever isso, tá? Então, estamos no tópico aqui 8.6, né, a variação das funções. A gente está estudando a função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x. E o primeiro tópico que a gente avaliou foi o domínio, tá? O domínio da função, que a gente verificou que são os números reais. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é para verificar a paridade. Aí eu pergunto, quando é que uma função é par? Quem lembra? Todo mundo já ouviu falar desses conceitos, né? Funções pares e funções ímpares. Aí a pergunta é, quando é que uma função é par? A ideia dos reais é que na nossa lei de formação não há restrição na substituição. Tá? Muito bem, essa é a definição, tá? Então, o que isso está me falando? Na verdade, esse conceito aí que o Isaac colocou é de função ímpar, tá? Função par é quando o f de menos x é igual a f de x. Que, indiretamente, o que está me falando, né? Por que tem esse nome de função par? É por causa do seguinte. Já eu volto aqui do... O Lauro se perdeu na ideia dos reais, né? Deixa eu só ver aqui. Engraçado que ele que colocou aqui, ó, reais como resposta, né? Mas enfim. Se a nossa lei de formação fosse uma lei assim, se a nossa lei de formação fosse uma lei desse formato aqui, a pergunta é, quem é o domínio de G? Então, quem é o domínio de G aqui? R também, isso.
são os reais menos o zero. Então, essa lei tem restrição. Essa lei aqui não tem restrição. Aqui eu posso substituir qualquer número real. Aqui eu posso substituir também qualquer número real. E aqui também. Aí o que eu tinha dito é, depois de escolher o número real e efetuar a substituição, essa combinação aqui vai dar um número real. Então, domínios são todos os reais. Outro exemplo, né, que tem restrição. É uma função assim, ó, h de x igual a raiz de x. Aí, no caso, quem é o domínio de h? Nesse caso aí, quem é o domínio? Esse n é de naturais? Muito bem, é o R+. Por que é o R+? Porque qualquer negativo que eu colocar aqui, essa raiz pode se tornar um complexo. Na verdade, todos os negativos vai tornar complexo. E a nossa intenção é que as imagens sejam sempre reais. Então, significa que existem algumas leis que têm restrições. Módulo de x não tem restrição, tá? Porque módulo de x, isso aqui vai ser ou x ou menos x. Então, não há restrição aqui. Inclusive, a maneira como a gente escreve aqui, tá? Isso aqui são os reais positivos, né? Junto com o zero, esse aqui são os reais negativos, né? Sem o zero. Então, a união desses dois dá todos os reais, tá? Então, a própria definição dela já traz todos os números reais na sua própria definição. Todo mundo entendeu, né, essa ideia de domínio? Na verdade, relembrou, né? Porque isso se vê um pouco também em ME, né? Essa ideia de domínio. Sim, aí voltando, todo mundo visualizou, né? Isso? Muito bem. O que é esse 3, Isaac? Ok. Sim, para verificar a paridade, né, como já falaram aí, eu tenho que verificar isso aqui. F de x igual ao f de menos x. Isso é o que define se a função é par. Ou então isso aqui. F de x igual a menos f de menos x. Isso aqui define a função ímpar. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso identificar se a função é par ou ímpar? Tá? Essa daqui é par. Esse caso aqui, a função é par. Porque é o seguinte, o que essa função está me falando? Que o comportamento do lado positivo de x é idêntico ao comportamento do lado negativo de x. Então, um exemplo simples disso aqui é a função parábola. Tá? A parábola é uma função par. O que acontece aqui no lado, né, no lado menos x, vamos dizer assim, é a mesma coisa do que acontece em x. Ou seja, se eu tenho o comportamento de um lado, automaticamente eu já tenho do outro. E o fato da função ser ímpar, né, é bem semelhante a isso. A diferença é que o que acontece de um lado vai acontecer do outro, mas para o lado negativo. Tá? Então, identificar isso, né, basta eu observar por um lado que eu já vou ter o comportamento do outro lado.
tá? Então, essa é a ideia de se avaliar a paridade, né? Se, no caso, se ela é par ou se ela é ímpar. Muito bem. Então, como é que a gente faz esse teste, né? A gente faz o seguinte, a conta que a gente faz é fazer o f de x, que a gente já tem, né, aqui, e agora fazer o f de menos x. Bom, se eu aplicar menos x nessa lei, como é que fica? Então, é só fazer a substituição. Vai ficar menos x ao cubo mais menos x ao quadrado menos 5 vezes menos x. Bom, então, menos ao cubo vai dar o quê? Vai dar menos. Então, isso aqui vai dar menos x ao cubo. Aí, menos ao quadrado, né? Vai dar mais x ao quadrado. Menos com menos é mais 5x. Aí vem a pergunta. Essa expressão é igual a essa? Vou colocar aqui os asteriscos. Essa função aqui, ó, 1, é idêntico a essa lei 2. 1 é igual a 2. Não é. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o sinal. O que foi que a gente verificou aqui quando eu perguntei se 1 era igual a 2? Eu verifiquei isso, tá? O f de x a gente já tem, o f de menos x a gente reescreveu aqui e viu que eles eram distintos, né? Agora eu vou fazer menos f de menos x. Quando eu faço isso, eu troco todo mundo de sinal, né? Então isso aqui fica x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5x. Vou chamar isso aqui de 3. E dá para notar que 1 e 3 também não são iguais. E a razão disso é esse único sinal aqui, ó. Só por causa desse único sinal diferente, 1 e 3 não são iguais. Então, qual é a conclusão dessa avaliação aqui da paridade? É que a nossa função ela não é nem par, nem ímpar. Então, deixa eu escrever aqui a conclusão. A nossa função f não é par e não é ímpar. Aí, o que isso significa, né? O domínio aqui à esquerda é um comportamento e o domínio aqui à direita, a minha função vai ter outro comportamento totalmente diferente. Tá? Só para a gente visualizar um caso desse que eu estou falando, vou colocar aqui. Tá? Então, essa função que eu vou desenhar aqui, de um lado é de um jeito e do outro é de outro jeito. Né? Então, ela não é nem par nem ímpar. Tá? Significa que a nossa lei, no caso essa lei 1 aqui, ela é algo desse tipo, tá? De um lado é um comportamento, do outro é outro comportamento. Isso é importante na hora de fazer o gráfico, tá? Porque a ideia de usar essas ferramentas é uma ideia caso você não tenha recursos tecnológicos, tá? Não tenha nem, sei lá, esses aplicativos, né, que já fazem tudo, ou calculadora, que também fazem gráficos, né? Tem algumas calculadoras que fazem gráficos. Muito bem, o próximo ponto que a gente vai estudar na nossa função, que é o ponto 3, é relativo à descontinuidade. E
Eu vou chamar assim, tá? E os pontos de assíntotas. Assíntotas, tá? Assíntotas. Né? Ok. Primeira pergunta, né? A nossa função tem algum ponto de descontinuidade? Deixa eu só colocar aqui novamente a lei. Tá? A gente está estudando f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x. Não tem. Razão disso, né? Por que essa função não tem problemas de descontinuidade? Primeiro, é que a função x ao cubo ela é contínua. Né? A gente já viu que as funções monomiais, né, em particular essas três, são funções contínuas. E se a gente operar funções contínuas, continua contínuo. Né? Então, essas três funções são contínuas e essa combinação das três continua contínua para todos os reais. Então, ela não tem pontos de descontinuidade. Tá? Então, vamos só escrever isso. Como x3, x2 e menos 5x são contínuos para todos os reais, logo a minha função f é contínua. Aí, outra coisa que a gente tem que verificar são os pontos assintóticos. Tá? No caso, quem são esses pontos assintóticos? A gente vai aplicar o limite na nossa lei de formação aqui, tá? x3 mais x2 menos 5x. E a gente vai aplicar aqui primeiro para menos infinito e depois para mais infinito. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Depois para infinito positivo. Ok, como é que a gente faz essa avaliação para saber para onde essa função vai? Quem lembra? Muito bem. Colocamos em evidência o termo de maior grau. Fazendo isso, isso aqui vai ficar assim. Limite x tendendo a menos infinito de x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre x menos 5 sobre x ao quadrado. Como esse cara está indo para menos infinito, então significa que essa fração aqui ela vai para zero. Essa fração aqui também vai para zero, né? Porque o denominador está indo para menos infinito. Tá? E essa primeira parte aqui, né, uma coisa negativa, quando eu elevo ao cubo, ela continua negativa. Então, isso aqui está indo para menos infinito. Então, o que a gente está tendo aqui nesse limite? Tá? Uma coisa que vai para menos infinito e uma coisa que está indo para 1. Aí 1 vezes menos infinito vai dar menos infinito. E fazendo a mesma coisa aqui, tá? Só reescrevendo. Né?
aproveitando o embalo, né, da nossa conta aqui, x ao cubo, 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. De forma análoga, né, esse pedaço aqui está indo para 1, e esse aqui, né, uma coisa positiva ao cubo, ela vai ser positiva. Então, significa que a minha função está indo para infinito positivo. Ok. Então, até agora, o que nós sabemos da nossa função? Primeiro, vai ter gráfico para todos os reais, tá? Ou seja, eu não tenho limitação do domínio, né? O domínio são todos os reais. Segundo, ela não é nem par nem ímpar, ou seja, ela tem um comportamento de um lado diferente do outro. E outra coisa que nós sabemos é que o nosso gráfico, eu não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo aqui no meio de campo, né? Mas o que eu sei? Quando eu me desloco aqui para menos infinito, né, meu gráfico ele tende a ir para menos infinito, tá? Eu não sei o que acontece aqui. E quando eu me desloco aqui para mais infinito, tá? Ele tende a mais infinito, tá? Então eu sei que para valores grandes, tá? Esse é o meu comportamento, tá? Ele vai aqui para mais infinito, né? No caso, minhas imagens. Quando o meu x está indo aqui para mais infinito. E quando ele está indo para menos infinito, né? Ele está indo aqui para... Então, essa informação que está me dando esse terceiro ponto, que é de descontinuidade e assíntotas. Né? Estou vendo o que acontece nos extremos. Lembrando que essa função ela é contínua, tá? Então não vai ter cortes, tá? Eu vou ter uma linha digamos, completa, né? Intacta, sem estar quebrada. Nesse meio termo aqui, né? Nesse meio termo aqui que eu não coloquei nada. Ok, agora vamos para o próximo ponto. Vamos só olhar aqui no nosso material. Então, a gente avaliou isso, tá? Aqui também seriam os pontos de assíntota, tá? Que tem correlação com esses pontos aqui. O quarto ponto que a gente vai verificar são as interseções com os eixos. Exatamente. Pontos assintóticos dar um exemplo simples aqui só para a gente não prolongar muito e acredito que vai dar para visualizar. A função tangente, né, que eu uso volta e meia o tempo inteiro para esse caso, se meu x se aproxima de π sobre 2, tá? Se ele se aproxima pelo lado esquerdo, a minha função vai para mais infinito, tá? Então, em π sobre 2 eu tenho um ponto assintótico. E um pouco depois de π sobre 2, né, que é 90 graus, ela vai para menos infinito, tá? Então, isso é um ponto assintótico. Num determinado ponto de domínio, a minha função está indo para mais infinito ou menos infinito. Tem esse caso. Nesse caso que a gente está avaliando aqui, se eu aplicar zero aqui, tá, não vai para nem mais infinito nem menos infinito. Significa que o zero não é assintótico. Não, tem função que não tem ponto assintótico. Por exemplo, seno de x, cosseno de x, x ao quadrado, a exponencial, nenhuma delas tem pontos assintóticos. No caso, o que a gente viu em relação ao infinito foi isso aqui. Quando minha função, né, o meu domínio, ele vai para mais infinito, a minha função vai crescer para mais infinito também. E quando a minha função for para menos infinito, né, no caso essa função aqui, ela vai para menos infinito.
a gente avalia se tem pontos assintóticos. Aqui, no caso, não tem. Aí você pode me perguntar, tá, e como é que eu vou saber quando é que eu vou avaliar isso? Depende do domínio. Por exemplo, a tangente, né, que eu usei como exemplo. O ponto π sobre 2 ele não pode estar no domínio. Então, o que é que eu faço? Na verdade, o que é que nós fazemos? Avaliamos a vizinhança. E a gente, quando avalia a vizinhança, a gente vai descobrir que tem um ponto assintótico aí. Ele não pode estar no domínio porque ele é assintótico. Visualizou o que eu disse? Nesse caso aqui, nosso não tem. Exponencial não tem. Às vezes aparecem pontos assintóticos quando você... Porque é análise no infinito, né? Porque é o seguinte, quando a gente olha um gráfico, né, a gente só olha uma parte dele. Às vezes a gente não sabe o que acontece quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito. Então, às vezes é importante, não sei, né? Vamos supor que essa função aqui, ela pare de crescer e vá convergir para um ponto. Né? Aí, no caso, quando x vai para o infinito, ele está indo para um ponto. Sei lá, ela aparenta ser ilimitada, vamos dizer assim, né? Mas vai chegar um ponto que ela se torna limitada, não sei. Então, a gente tem que avaliar para os lados também, né? Para ver como é que é o comportamento. Algo que foi que a gente viu, né? Viu isso aqui. Ela vai para o infinito positivo, nesse caso, né? E para o infinito negativo, nesse caso aqui. Você se sente satisfeito com essa resposta ou ainda está... Mas se não se sentir, tá? Pode ficar à vontade. Você fez uma outra pergunta. Aqui a ideia é a discussão mesmo, tá? Ok, então o próximo ponto é, como eu falei, as interseções. Né? Então vamos lá, atrás das interseções com os eixos. Próximo ponto são as interseções. Ou intersecções, tanto faz. Tá, o que, que eu faço aqui para a gente descobrir as interseções? O que, que a gente faz? Muito bem. Isso. Aqui a gente vai fazer duas coisas. Vai fazer x igual a zero. Vou escrever assim. Vai fazer x igual a zero e ver quem é y. E depois, não necessariamente nessa ordem, tá? E depois a gente vai fazer o y igual a zero e ver quem é x. Então são essas duas coisas que a gente faz. Então vamos lá. Nossa lei de formação, né? F de x igual a x3 mais x2 menos 5x. Muito bem. Primeira coisa, né? Vamos fazer x igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, né? É só substituir. Como nas três parcelas tem x, então significa que as três parcelas, o zero vai estar nela, né?
isso aqui vai dar zero. Então, um dos pontos que eu sei que ele passa é na origem. Então, a minha função passa na origem. Outro ponto que a gente vai fazer é verificar o x tal que o meu f de x é zero. Que no caso, meu f de x aqui é meu y. Fazendo isso, eu vou ficar com x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x igual a zero. Aí isso aqui significa que eu posso colocar o x em evidência. Fazendo isso, eu vou ficar com x2 mais x menos 5 igual a zero. Aí aqui eu vou ter duas opções. Foi que houve, minha tela saiu, foi. Minha tela saiu. Deixa eu olhar aqui. Pronto, né? Tá. Voltando para cá. Então, aqui eu vou ter duas opções. Para ser zero, produto de duas coisas dando zero, uma delas tem que ser zero. Então, significa que essa daqui pode ser zero ou essa daqui. Né? Bom, essa opção a gente já descobriu aqui no item anterior. Então, vamos investigar essa segunda. Quem são os pontos que zero isso daqui? Né? Muito bem. Então, para isso, a gente aplica a Bhaskara aqui. Isso aqui vai ficar menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui sobre 2, 2a, né? No caso vai ficar 2. Então isso aqui vai ficar menos 1, mais ou menos. Aqui vai ficar 20 positivo mais um 21, né? Então aqui é raiz de 21 sobre 5. Então está aqui as duas raízes, tá? x1 é menos 1 menos raiz de 21 sobre 5. E a outra raiz, x2 menos 1 mais raiz de 21 sobre 5. Ok, achamos os zeros. Só para a gente ter uma noção, eu vou pedir para vocês fazerem essas duas contas, tá? Na calculadora. Mas já já vocês me dizem, tá? 5. Ah, não, é 2. Foi mal. Desculpa. Aqui é 2. Tá? Então, por gentileza, alguém faça aí. Enquanto isso, a gente vai observar o próximo ponto, que é os intervalos. Vamos primeiro para os extremantes, tá? Porque intervalo de crescimento usa a derivada segunda. Então, os extremantes usa a primeira derivada. Então, vamos primeiro para os extremantes. Mas isso não significa que você pode
inverter a ordem, tá? Se quiser seguir a ordem, pode seguir. Então vamos encontrar os extremantes. Então como é que a gente acha os extremantes? Tá. Ok. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, tá? Então o negativo aqui é menos, é aproximadamente, tá? 2,79 e esse aqui 1,79. Obrigado, viu? Caso aí ao Arthur. É isso, né? Aqui o negativo e esse aqui vai ser o positivo. Tá. Como é que a gente acha os extremantes? Deriva igual a zero. Os extremantes tem os pontos de máximo, tem os pontos de mínimo e tem os pontos que chamam ou de cela ou de inflexão. Normalmente a gente chama os extremantes o mais alto ou o mais baixo. O de inflexão se chama ponto crítico. Tá? Os extremantes também são pontos críticos. Quando a gente fala pontos críticos, engloba todo mundo. Os extremantes já tem essa relação de extremo, tá? Ou seja, o máximo ou mínimo. Então, para a gente encontrar os extremantes, a gente vai fazer a derivada da minha função igualar a zero. No caso, eu quero os pontos. No caso, eu quero os pontos x tal que a minha derivada dá zero. Ok. Só reescrevendo a lei, né? A nossa função é x à terceira mais x ao quadrado menos 5x. Aí quando eu derivo, isso aí vai dar... Todos os termos são monômios, né, da minha função. Então significa que quando eu derivar, isso aqui vai dar 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Aí eu vou igualar a zero, né? No caso a equação que a gente monta é essa. E agora eu vou atrás do x, que zero é isso, tá? No caso aqui, meu x, aplicando novamente, né, a fórmula de Bhaskara, vai ser menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 3, vezes o meu c, que é menos 5. No caso, a raiz de tudo isso. Sobre 2a, né? No caso é 2 vezes 3. Então isso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de... aqui vai dar positivo, né? Aqui vai dar 20, vezes 3 dá 60. 60 mais 4, 64. Então aqui as duas opções que a gente tem. No caso aqui eu vou escrever assim. Então significa que as opções que a gente tem é x1 como sendo menos 10 sobre 6 e x2
como sendo 6/6. Muito bem. Então tá aí os dois pontos críticos, né? Na verdade, os dois extremantes. Só simplificando aqui, né? Vai ficar -5/3 x2 como sendo 1. Ok. Deixa eu só ver aqui. Bom, como a gente quer os pontos de inflexão e concavidade, vamos agora para a derivada segunda e a gente já analisa esses pontos, tá? Então eu vou derivar naquela própria página, a segunda vez, e verificar se os pontos são de máximo ou mínimo. Aí depois a gente pega a segunda derivada que a gente vai encontrar lá e já verifica onde ela cresce e onde ela decresce, né? Então vamos derivar essa função a segunda vez. Derivando a segunda vez aqui vai ficar 6x mais 2. Isso aqui. Agora eu vou substituir meu ponto aqui, tá? Para ver se isso é positivo ou negativo. Então, quando eu substituo aqui o ponto -5/3, isso aqui vai ficar 6 vezes -5/3 mais 2. Isso aqui vai ficar, né? Aqui eu posso cancelar 6 com 3 e aqui vai ficar 2. Então vai ficar -10 mais 2, que vai ficar -8, que é menor do que zero. Então significa... Isso eu estou avaliando os próprios extremantes, tá? No caso eu já estou classificando se ele é máximo ou mínimo. Porque aqui o ponto, a gente foi para o 6, né? O ponto 5, ele quer os intervalos de crescimento e decrescimento. E para saber disso, usa também a primeira derivada, né? Mas não tem problema. Aí no caso, como eu vou precisar da segunda derivada aqui, eu já utilizei logo aqui para dizer se o ponto é máximo ou mínimo. Tá? Então eu estou derivando a segunda vez para saber se é máximo ou mínimo. No caso eu estou classificando os extremantes. Então no caso aqui do negativo, significa que esse ponto aqui ele é máximo. E substituindo o 1 agora, aplicando o 1 aqui na segunda derivada, eu vou ficar com 6 vezes 1 mais 2. Isso aqui dá 8 positivo. Então isso significa que esse ponto aqui é mínimo. Aí o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai avaliar se a função cresce ou decresce. Então vamos abrir outra aba aqui. A gente vai avaliar o crescimento e decrescimento. Está perdido? Onde foi que você se perdeu?
para saber se é máximo ou mínimo. Ó. Deixa eu só relembrar aqui. É isso aqui que eu estou fazendo. Se eu tenho pontos que a primeira derivada dão zero, aí eu avalio a segunda. Se a segunda derivada nesse ponto der negativo, o que a gente fala do ponto? Que ele é de máximo. E se der positivo, ele é mínimo. Então foi isso que a gente avaliou, tá? Usando a derivada segunda. Isso. Aí no caso, a gente só aproveita a derivada, né? Que a gente já fez a derivada segunda, aí só faz usar ela, né? No caso, nos próximos tópicos, nos próximos pontos. Ok, então deixa eu... estamos aqui, né? Agora vamos para isso, tá? Que a gente... Onde ela cresce e onde ela decresce. Bom, como é que eu sei se uma função cresce ou decresce, tá? Então a gente viu o seguinte. Os pontos de x, tal que a derivada primeira é maior do que zero, me indica que esses pontos a minha função cresce. Né? Aí aqui a gente já encontrou os zeros da primeira derivada, que são esses dois pontos aqui. Ou seja, essa parábola aqui, né? Essa parábola aqui tem o A positivo, com cavidade para cima, e esses são as suas raízes, né? São as raízes dessa função aqui. Então isso significa que a minha função derivada, né? Que é a minha função derivada. Deixa eu só pegar aqui, que deu 3x2 mais 2x menos 5. Tem o seguinte comportamento. Ela zera em 1 e menos 5 terços. A concavidade é para cima, né? Então ela tem esse comportamento assim. Então, quando x está nesse intervalo, minhas imagens são negativas. Quando x é maior do que 1, minha função é positiva. Quando x é menor do que menos 5 terços, minha função também é positiva. Então, o que isso significa, né? Vou só reescrever o que simboliza isso. Quando x é maior do que 1, a minha função derivada é positiva, né? Maior do que zero. Então, a minha função cresce. Quando o meu x está entre menos 5 terços e 1, isso implica que a minha função é negativa, a minha função é negativa, né? Eu estou avaliando o f' aqui, né? E significa que ela decresce nesse intervalo. E quando o meu x for menor que menos 5 terços, isso aqui implica que a minha função, no caso a minha derivada, também vai ser positiva. Então aqui ela cresce. Por que você acha que ela deve crescer?
Bom, esse gráfico aqui é dessa função, tá? Que é da derivada. E a derivada, ela me dá a inclinação. Como ela é uma parábola e eu já tenho as raízes dela, e eu sei que o seu coeficiente, o seu maior coeficiente, né, que é o coeficiente do x ao quadrado, ele é maior do que zero, significa que a concavidade dessa parábola é para cima. Aqui é a derivada, porque minha função é x ao cubo. A minha função é x ao cubo, tá? Eu estou avaliando a derivada. Muito bem. Ok, aí vamos para o próximo ponto, que é isso aqui a gente já viu, né? Já definimos os extremantes. Agora temos que definir os pontos de inflexão. Para definir o ponto de inflexão, o que a gente precisa, tá? Então, deixa eu colocar aqui. É o 7, né? São os pontos de inflexão. Então, os pontos de inflexão são os pontos X, tá ok. A minha segunda derivada dá zero e a minha terceira derivada não dá. Tá? Isso é o que a gente faz para encontrar os pontos de inflexão. Aí vamos só ver aqui que a gente já tem a segunda derivada, né? Está aqui a nossa segunda derivada. Então vamos copiar ela aqui. Então a minha segunda derivada é a função 6x mais 2. O que eu quero fazer? Quero igualar a zero e ver o x que faz isso, né? No caso aqui, meu x é igual a menos 2 sextos ou menos 1 terço. Muito bem. Aí para saber, descobrimos o ponto x que faz isso, temos só que verificar se na terceira derivada também não dá zero. Então temos que derivar mais uma vez. Derivando essa função mais uma vez, vai dar 6, né? E aqui vai dar zero. A derivada da constante é zero. Bom, então isso aqui implica, né, que se eu aplicar meu ponto, menos 1 terço, como não tem x, vai ser o próprio 6 e vai ser diferente de zero. Logo, esse ponto aqui é inflexão. Muito bem, vamos ver o que tem mais. E por último, sim, a concavidade, né? Tá, vamos voltar aqui para ver a concavidade. A concavidade é pela derivada segunda. Concavidade. Como é que a gente verifica a concavidade? Se a derivada segunda der positiva, concavidade para cima. Para baixo é o caso contrário, tá? Não vou escrever aqui não. Ok, então vamos verificar aqui, vou botar em V. Está aqui a minha derivada segunda, tá? Pergunta é quando é que a minha derivada segunda é positiva? Aí a resposta é quando essa função aqui, 6x mais 2, é positiva. E isso aqui vai acontecer, né, quando x for maior do que menos 1 terço. Aí minha função vai ter concavidade para cima. Todo mundo visualizou, né, o que eu fiz? Sei que esse último passo foi um pouco rápido.
Aí, o caso contrário, né? Minha derivada segunda, quando for menor do que zero, concavidade vai ser para baixo. E isso aqui vai acontecer, né, seguindo a mesma conta, que é quando x é menor que menos um terço. Aí, nesse caso, a concavidade é para baixo. Ok. Então, acredito que a gente já tenha tudo. Até. Então, a gente já fez tudo isso. Agora, vamos desenhar o gráfico. Sem a ajuda de software. Só pelos dados que a gente tem. Então, vamos abrir aqui. Vamos desenhar aqui só o gráfico, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui vai ser o gráfico. Vamos desenhar ele aqui. Aí pode ser que ele não seja nada, tá? Porque se der, se encaixar no teorema, ele é aquilo. Se não encaixar, pode ser que não é nada. Porque o problema do teorema é que ele não garante o caso contrário. Ok, então vamos só voltar aqui. Vamos para a primeira informação, tá? Primeira informação, minha função, o domínio são todos os reais. Ela não é par nem ímpar. Ela tem esse comportamento, né? Ela vai para mais infinito quando o meu x crescer, né? Indo para o infinito. E ele vai para menos infinito quando minha função decrescer, tá? Então, deixa eu colocar essa primeira informação lá. Então, quando o meu x crescer bem muito, né? Vou botar aqui em vermelho, tá? Então, ela vai fazer isso, ela vai para mais infinito. E quando ela decrescer bem muito, ele vai para menos infinito, tá? Essa é a primeira informação que eu vou escrever, tá? Eu sei que ela vai vir de menos infinito, né? Vai fazer alguma coisa aqui, depois vai crescer aqui para mais infinito. Ok, vamos voltar aqui para ver as próximas informações. Tá? Essa informação eu já coloquei lá. Segunda informação são as interseções. Então, ele se intersecta no ponto 00 e nesses dois pontos aqui, tá? Então, vamos colocar lá. Então, ele se intersecta no ponto 00. Então, deixa eu formar aqui uma escala, tá? Aqui, sei lá, 1, 2, 3, utilizando os quadradinhos do aqui também, 1, 2, 3, assim vai. Então ele se intersecta em menos, quase 3, tá? Negativo, e quase 2 positivo. Então vamos colocar isso. Então ele vai se intersectar aqui quase 3, né? Aqui mais ou menos aqui, tá? E que esse é o ponto menos 2,79 e aqui quase 2, né? Positivo. 1,79. Então ele vai oscilar aqui, né? Não sei como. Ok, vamos a mais informações que a gente descobriu. Ok, a interseção já foi. Os extremandos vai ficar em menos 5 terços. Menos 5 terços é um número próximo de 1 ponto alguma coisa. Né? Aqui é quase 2 também. Então, e 1. Né? Então, vamos colocar isso lá.
Então, em quase 2 aqui, eu tenho 2 pontos críticos. Isso, 1,66, tá? Faz para mim rapidão o F. Deixa eu fazer aqui. O F desse ponto, tá? O F de menos 5 terços. E o F de 1 vai ser... Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 3. Né? Menos 5 no caso vai dar menos 3. 6,48. Então vamos colocar esses dados lá. Então esse aqui vai dar 2, 3, 4, 5, 6,48, tá? Então, mais ou menos aqui. Tá aqui. E esse ponto aqui, vamos só rever o que ele é. É o ponto de máximo. Aqui menos 3 vai ser ponto de mínimo. Então 1, 2, 3, aqui ponto de mínimo. E ele vai passar aqui na origem. Tá? Então, beleza, né? Então a gente já sabe que ele vai fazer isso, né? Alguma coisa assim, né? Ele vai passar por esse ponto aqui, né? Aqui é a interseção, ele vem até esse, desce até esse, volta aqui e faz seu trajeto, né? Deixa eu só pontilhar aqui. E aqui também. Muito bem. Ok, vamos voltar aqui um pouquinho para ver os outros dados. Tá, então isso aqui a gente já viu. Quando o x é maior do que 1, ela cresce. Maior do que 1, ela cresce. Então, quando for maior do que 1, ela vai crescer. Tá? Então, vou dar a seta assim, né? Que ela cresce. Quando estiver nesse intervalo, ela decresce. Então, nesse intervalo aqui, ela vai decrescer. E a gente viu que ela vai crescer aqui também, né? Que, de fato, já está um pouco, né, de acordo com a nossa curva, né? Ela vai crescer aqui, vai decrescer aqui e depois vai crescer de novo, tá? Então, as informações estão casando, tá? Ok, esse aqui já foi, esse também. Aqui tem um ponto de flexão em menos 1/3, tá? E a direita do menos 1/3 a concavidade é para cima, a esquerda é para baixo. Então, vamos colocar aqui 1/3, tá? Em V. Então, em 1/3 aqui. Menos 1/3, desculpe. Vamos só, me ajudem aí. Faz para mim o f de menos 1/3. Né? No caso, a minha função é x3 mais x2 menos 5x. Quanto dá isso? Por gentileza. Um 1,7. 1,7. Não? É, 1,7. Lembrando que aqui não precisa tanta precisão, tá? Que aqui estou fazendo na mão. Então aqui em 1,7 mais ou menos, tá? Tem uma mudança de concavidade. E ele diz que depois desse ponto a concavidade é para cima, né? E
depois, antes desse ponto, a concavidade é para baixo. Vamos só ver se tem mais informações. Concavidade para cima, concavidade para baixo. E não tem mais nada, né? Então agora já temos todas as informações. Vixe, deu menos. Então deixa. Porque, assim, é estimado esse ponto, e se for menos 1,5, ele vai ser mais ou menos por aqui, ó. E do jeito que eu desenhei aqui, os dois têm uma certa aproximação desses dois pontos aí, tá? Então, a diferença deu relativamente pequena para o que eu desenhei aqui. Bom, então desenhando o gráfico ele vai ficar assim, ele vai passar por esse ponto, né, até esse, né, ele vai crescer, chegando aqui ele vai decrescer até esse ponto aqui, e quando ele chegar nesse ponto ele vai mudar a concavidade, então ele vai vir aqui para o zero, né, ele passa aqui nesse ponto, ele não tem como ser esse aqui não, porque ele passa no zero, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o gráfico, ficou todo aqui, deixa eu ajeitar. Ele passa aqui no zero, a gente viu que ele passa no zero, né? Então, se esse ponto aqui fosse negativo, né, ele ia voltar aqui, mas não tem como, tá? Aí ele vem até aqui e depois volta e aí cresce, né? Aí aqui eu não sei como é. No caso ele diz que a concavidade é para de um lado é para cima e do outro é para baixo, né? Então no caso ele tem que ter essa abertura assim, né? E esse aqui tem essa abertura assim. Pronto, essa seria mais ou menos isso, tá? O desenho do gráfico. A mão eu sei que tem alguns erros, assim, mas essa é a ideia, né? A gente tem uma aproximação com as informações que a gente viu. E a gente desenha o gráfico não de forma leiga, né? A gente já tem uma noção, vê onde cresce, onde decresce, onde estão as concavidades, onde corta os eixos. Então, é isso, tá? Deixa eu só ver aqui. Bom, então, esse é esse foi o exemplo, tá? Do último tópico, né, do nosso trabalho. Fez tipo um N mesmo. Foi mais ou menos isso mesmo. No caso, se eu aumentasse essa escala aqui, né, para, sei lá, botasse ao invés de unidade cada um desses, colocasse 2 em 2 aqui, achataria mais ele. Né? Mas deu para visualizar. Pelo menos eu acho. Bom, então, a partir de agora, tá, a gente vai começar a trabalhar os exercícios. Vou sim, vou marcar sim. Vocês preferem. Tá, vou fazer. Vocês preferem que o trabalho seja próximo da prova ou que tenha uma certa distância? Pode ser como antes? Porque eu estava pensando em fazer o seguinte: a prova de vocês está marcada para terça-feira. A prova está marcada para terça. Aí eu podia fazer, por exemplo, trabalho na sexta e prova na terça, ou trabalho na segunda e prova na terça. Ou os dois na própria terça, tá? De manhã.
trabalho, que seria questões de múltipla escolha, e na prova seria as questões, né, de sexta e terça, tá? Tá. De toda forma, aqui tem 28 pessoas na aula. No caso é porque se eu particionar, aí fica 3 questões para a prova, tá? Se eu particionar, tem 3 questões. Eu vou fazer no cigarro a enquete, tá? É isso que eu ia dizer, tá? Porque aqui tem 28 pessoas e só a minha pessoa são 2, né? São 2 ou 3, eu não sei. São 2. Então, vou botar para vocês votarem, tá? Aí vamos para a tirania da maioria, tá? Muito bem. Então, aqui, vamos começar a trabalhar essas questões. E a primeira questão que a gente vai trabalhar, né, é o item E. Que já pediram aí esse item da primeira questão. Bom, aqui é para derivar de acordo com a definição, tá? Então, vamos calcular aqui essa derivada. Item E, a função f de x igual a módulo de x, no ponto x igual a zero, né? Acho que eu chamo x0. Muito bem. Então, o que a gente faz para derivar aqui? Então, primeiro, a gente vai só descrever o módulo. E nós sabemos que o módulo pode ser essas duas expressões. Aqui quando x é positivo. Olha, está envenenado. E esse aqui é quando x é negativo, tá? Muito bem. Então, como a gente vai aplicar esse limite, é o f de x menos o f de zero sobre x menos x0, que é zero, com x se aproximando de x0. Eu tenho essa definição de derivada, né? E tenho uma outra que é usando o h. Então, aqui eu derivando em zero. Aqui eu vou precisar fazer os limites laterais, porque de cada lado eu tenho leis distintas, né? Ok, então primeiro a gente vai fazer o limite com x se aproximando de zero pela esquerda. Aí, quando me aproximo de zero pela esquerda, né, eu vou pegar, a gente vai considerar números menores do que zero, então eu vou ter que usar essa lei, né? Então, no caso, vai ficar menos x, quando isso aqui for zero, vai dar zero, né? Que é que quando x for zero, aplica o próprio x, na verdade o zero no x, então vai ficar zero, vai ficar só isso daqui, sobre x menos zero, que é x. Então esse limite aqui vai dar menos 1, né? Isso aqui vai dar constante, o limite da constante é a própria, então isso deu menos 1. Agora eu vou aplicar o limite pelo lado direito. Pelo lado direito, a minha função vai ser essa, né? Que x é maior do que zero, né? X do lado direito, x é maior do que zero. Isso, exato.
Então, aqui vai ficar x menos 0 sobre x, que vai dar 1. Como o limite deu diferente, né? Logo, conclusão aqui é que não existe a derivada em 0, porque não existe o limite. Foi alto assim? É, exato. Exatamente. Significa que no ponto zero eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma descontinuidade aí, ou eu tenho um bico, que no caso a gente já conhece essa curva, né? Eu já apresentei para vocês. O desenho dela é esse. E no ponto zero a gente tem aqui um bico. Aí o bico não é derivado. Muito bem. Tem mais alguma que vocês tiveram dificuldade? A F. Ok. A F é o cosseno do ponto π sobre 2. Né? Então, vamos fazer aqui. O item F é a função cosseno no ponto x0 π sobre 2. Muito bem. Então, aqui vai ficar, na hora da gente derivar aqui, nessa função aqui, então a gente pode aplicar dois limites, tá? Tem o limite nesse formato aqui, e tem o limite nesse formato, tá? H indo para zero, do F do π sobre 2 mais H, menos o F do π sobre 2 sobre H. Então, eu tenho essas duas possibilidades de escrita. Como a função cosseno não tem correlação com o polinômio que fica no denominador, então aconselho a vocês utilizarem essa escrita, né, que vocês estão vendo. Fazendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte. Aqui vai ser cosseno de π sobre 2 mais H, menos cosseno de π sobre 2 sobre H. Aí vamos desenvolver essa expressão, tá? No caso, quem é o cosseno da soma? Né? O cosseno da soma vai ser cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos, né? Cosseno quando é mais aqui, é seno do primeiro vezes o seno do segundo. Aí, aqui acabou a linha, né? Então eu vou escrever assim, menos esse cosseno, e tudo isso dividido por H, tá? Aí ficou uma expressão só. Isso, é isso mesmo, essa expressão aí que o Lauro colocou. Agora, a gente tem o seguinte, nós sabemos que seno de H sobre H, quando H vai para zero, isso vai para 1, tá? De acordo com o teorema. E vamos colocar alguns resultados aqui, né? Então, pegando o ciclo trigonométrico, em π sobre 2, tá?
O nosso cosseno aqui é zero, né? Então esse cosseno aqui vai ser zero. Esse cosseno também vai ser zero, né? Então, esse seno sobre esse H está indo para 1. Então, isso aqui está indo, o seno de π sobre 2 vai para 1. Então, isso aqui vai ficar assim. No caso, vai ficar... deixa eu ver aqui... Aqui é menos, né? Então, aqui está indo para -1, na verdade. E os demais estão indo para 0, né? Por mais que aqui o cosseno de 0 é 1, né? E aqui está indo para 0, sendo que aqui está se aproximando quando aqui já foi para 0, né? Então, na verdade, isso aqui está indo para -1. E, de fato, né? Isso. Vai sobrar isso aqui, né? Já que essas outras parcelas ou vão para 1 ou vão para 0. Né? E, de fato, né? Se a gente derivar cosseno da menos seno, se aplicar o π menos seno, né? π sobre 2, quer dizer, menos seno vai para -1. Então, tá aí, né? Esse é o resultado. Deixa eu ver, pediram a G. Ficou claro esse item que eu fiz para vocês? No caso, esse item F. Muito bem. Você quer que, no caso G, você está falando, fazer amanhã? É. Eu também acho porque aqui a G, como é exponencial, para a gente desenvolver isso aqui, a ideia é chegar nesse teorema aqui, tá? X indo para 0, 1 mais x, 1 sobre x. E a gente sabe que isso aqui vai para E, né? Então, aqui demora mais um pouquinho, tá? Tem mais coisa para se fazer do que, no caso, essa daqui. Então, só me relembre isso, tá? No início da aula de amanhã, eu vou começar por ela. E outra coisa, essas notas aqui de aula, tá? Esses rascunhos aqui vocês querem? No caso, vocês querem que eu mande isso no cigarro? Porque aqui ele vai salvando todos os mesmo se eu não preciso nem pedir, ele mesmo salva. O que está acontecendo? Eu estou percebendo que já está começando a ficar lento, né? Pela quantidade de arquivos. Aí eu vou salvar tudo isso e jogar lá, esvaziar isso aqui, tá? Pois tá, então eu vou fazer isso. Eu vou transformar tudo em PDF, joga tudo lá no cigarro, aí eu apago aqui. Não, se não fizer nada, ele guarda aí. Mas aí tá ficando muito arquivo. Né? Pois tá, então quem não tem dúvida, tá liberado, tá? Amanhã a gente se encontra novamente, né, pela manhã. E eu vou voltar nesse item G, tá?